Olá, pessoal. Mais uma aula aqui para vocês de Sociologia. E hoje eu venho trazer um tema que dialoga bastante com o que a gente já havia visto, né, nas aulas até hoje. Lembrando que a última foi sobre o Karl Marx, mas a gente viu também outros autores clássicos, né, da origem da sociologia como uma disciplina. E hoje a gente vai discutir a origem do Estado moderno, né, que surgiu ali após o medievo, né? Nesse período de transição ali que abriga pelo menos 3 séculos, né? E é justamente esses estados modernos que esses autores que a gente viu vão estar pensando, né? E aí é importante a gente entender as origens dele, porque isso vai se refletir em outras discussões que a gente tem, né? Dentro das ciências sociais, lembrando que ela vai abarcar 3 disciplinas, sociologia, antropologia e ciência política, né? Então, esse é um conceito muito importante e vai ser um conceito muito importante também para a gente trazer outros autores que são importantes e que são vistos na nossa disciplina. Vamos lá? Aqui, como vocês podem ver nos slides, eu vou começar apresentando alguns antecedentes a esse estado e algumas características deste novo estado, o estado moderno, né? Esse Estado moderno, né, ele vai ser uma forma de estruturar e vai ser uma forma de dominação social, tá? Então, uma estrutura social de dominação. Lembra que a gente falou lá, né, de diversidade de grupos, né, disputa de poder, de interesses. Então, a gente tem que pensar aqui, vocês já devem ter visto algumas dessas discussões já em história, né? Que é pensar nessa transição do Império para o Estado moderno. Pensem, por exemplo, no Império Romano, né? Essa transição antes do Império Romano ali, aquele vasto território, né? E depois a dissolução deles em vários estados nacionais, né? É disso que eu estou falando, né? E por que eu estou falando disso? Porque a ascensão desses estados modernos tem uma ligação direta com o capitalismo. Lembrando que a sociologia surgiu com o surgimento do capitalismo, tá? No intuito de entender essa sociedade, de entender as características, de entender as contradições dessa sociedade, né? De como é que essas pessoas se mantinham em sociedade, como é que era a relação que surgiu a partir desse novo tipo de sociedade e assim sucessivamente. Então não dá para eu falar de sociedade capitalista e desses autores que estudaram ela se eu não pensar o Estado-nação, se eu não pensar esses estados modernos, né? Então, é importante também colocar para vocês que o Estado moderno ele não é definido só por limites geográficos e de territórios, como é muito comum da gente pensar, né? Quando a gente olha ali para o mapa e tem um desenho ali, né? O estado de Goiás, Tocantins, tá? Não é apenas limites geográficos e territoriais, por exemplo, tá? Não é só povo, não é só língua, né? Que é muito comum falar que as pessoas que compõem o Estado são pessoas que falam a mesma língua, que se entendem como um só povo. Isso tem a ver, isso faz parte, mas não é só isso, tá? Os Estados-nação, eles são também uma forma de organizar um sistema social, de organizar uma sociedade, de estruturar uma sociedade, tá bom? Então, algumas características que vão diferenciar esses estados modernos, né, do que a gente viu antes, do Império, por exemplo, do Medievo, e que vocês também já devem ter visto nas aulas de História. Então, algumas características. Ele é, principalmente, né, a ênfase dele é no urbano. Então, as grandes cidades, vão começar a surgir as grandes cidades. Lembrem, por exemplo, de Londres, nesse período, né? O comércio vai ser também uma grande característica, a ênfase no comércio. Pensem que no medievo, por exemplo, a ênfase era na produção agrícola, tá? Então aqui, comércio é importante. Por isso a gente vai ver a questão da expansão marítimo-comercial europeia, que vocês também já devem ter estudado em história. Uma outra característica, a ideia de progresso, que a gente já falou um pouco também, a produção industrial, que a gente também já falou um pouco, que vocês viram nas discussões de história, por exemplo, sobre Revolução Industrial. A questão da tecnologia, então, do desenvolvimento de novas técnicas, de novo maquinário, para acelerar essa produção, como, por exemplo, o desenvolvimento do arado, que parece algo muito simples, mas que é uma inovação tecnológica que ajudou nesses processos de transformação, ok? Outros exemplos de comunicação que ajudaram nessa transformação e ascensão dos estados modernos: o transporte e a comunicação,
A prensa do Gutenberg, por exemplo, a possibilidade, né, de você ter cópias ali e distribuição. Serviços públicos também é algo característico dos Estados modernos. Como a gente pode ver, por exemplo, e é uma sugestão que eu estou trazendo aqui nessa aula para vocês, no livro do Maquiavel, O Príncipe, que é um livro bastante conhecido, ok? E os meios de recreação também, tá? De lazer, também envolve características aqui do Estado moderno. Antes do século XVI, por exemplo, né, esse tipo de autoridade centralizada, característica dos Estados modernos, era desconhecida. Então, o seu esqueleto são os impostos. Os esqueletos dos Estados modernos são os impostos. Por isso que a discussão em torno do imposto, da fiscalidade, é algo importantíssimo dentro das ciências sociais até hoje. Inclusive, tem uma área específica da sociologia que estuda apenas finanças públicas, tá? Porque eles são o esqueleto dos estados, desses estados modernos e dos estados como os que a gente conhece hoje. E aí, uma outra característica é que esse sistema político, ele é comum, ele é característico, tá, da civilização ocidental. Quando a gente for discutir as questões em torno, por exemplo, da cultura, a gente vai ver que diferentes tipos de organização social ocorreram pelo mundo, né? Não só o Estado moderno, mas que ele também é uma forma de imposição